Você provavelmente já está ciente de que a sua dieta é fator extremamente importante para a sua perda de gordura, principalmente da gordura da barriga e daqueles culotes indesejáveis. Mas provavelmente você ainda não sabe por onde começar e como manter os resultados por tempo suficiente para ser capaz de perder as gorduras ali nas áreas mais teimosas, como eu falei, da barriga e dos culotes. Hoje eu vou te mostrar passo a passo, em 3 estágios, como se alimentar para começar a perder gordura e também como manter esse processo até que você consiga perder toda a gordura indesejável e para sempre. Você provavelmente agora deve estar aí entre 15 a 25% de gordura corporal, ou até mais. Mas isso não importa. Independentemente de onde você está, você precisa entender que antes do seu corpo priorizar a perda de gordura concentrada ali na barriga e nos culotes, é necessário que você perca gordura em outras regiões do seu corpo, até que o seu corpo decida começar a priorizar essas áreas mais difíceis para tirar a gordura dali e transformar em energia para o seu corpo. Esse processo do seu corpo começar a tirar a gordura da barriga e dos culotes para utilizar como energia começa a acontecer quando você chega ali por volta dos 15% de gordura corporal. Bom, pelo menos é assim para a maioria das pessoas. E aí, quando você atinge entre 12 a 10% de gordura corporal, a gordura concentrada na barriga e nos culotes está praticamente perdida. O que você precisa entender inicialmente é que a dieta que você vai utilizar para sair ali dos 25% ou mais até chegar aos 15% de gordura corporal é diferente da dieta que você vai precisar utilizar para sair ali dos 15% e ir para os 12, 10% de gordura corporal. Ou seja, à medida que você vai ficando mais magro, com menos percentual de gordura corporal, há certas coisas que você precisa ter em mente para não ficar preso nesse processo. É por isso mesmo que muitas das vezes as pessoas relatam que começaram a emagrecer e depois chegaram num certo ponto e estagnaram, entraram ali no processo platô e simplesmente não conseguem emagrecer mais. E como a gente sabe, a gordura da barriga e a gordura dos culotes é aquela última gordura a sair. É por isso que muita gente emagrece até um certo ponto, mas não consegue emagrecer o suficiente para perder essas gorduras tão indesejáveis. E uma coisa muito importante nesse processo é conseguir emagrecer, perder toda essa gordura, mas perder gordura e não massa muscular, que é o que a gente não quer. O primeiro estágio é para iniciar a perda de gordura, a queima de gordura e conseguir chegar ali até os 15% de gordura corporal. Ou seja, você precisa iniciar a perda de gordura e manter essa perda até conseguir chegar nos 15%. Durante essa fase de início de perda de gordura, o seu nível de fome geralmente está baixo, se a sua dieta for bem organizada para as suas necessidades, e também o risco de perder massa muscular é bem mais baixo. Fisiologicamente, essa vai ser a fase mais fácil de atravessar. Você basicamente só tem que se preocupar no seu consumo calórico e nas proteínas. Ou seja, na minha opinião, eu acredito que nessa fase aqui, essa low carb que a gente conhece, rica em proteína, com gorduras boas e baixo consumo de carboidrato, ela vai te ajudar bastante para começar essa perda de gordura, a startar a perda de gordura do seu corpo. Mas a gente precisa falar de um ponto muito importante aqui, que é a questão do consumo calórico. Porque nós sabemos já, devido a muitas pesquisas, muitos estudos científicos, de que, de fato, o déficit energético ele é extremamente importante para que você consiga queimar a gordura do seu corpo. Ou seja, trocado por miúdos, você precisa consumir menos energia do que o seu corpo necessita no dia para estar vivo, para fazer suas atividades. Então, dessa forma, com esse déficit, ele vai pegar a gordura que está estocada no seu corpo, que nada mais é do que energia guardada, e vai utilizar essa energia para suas atividades normais diárias. Ou seja, se você optar por estar seguindo aí uma dieta low carb, dessas que a gente conhece, com bastante proteína, com baixo consumo de carboidrato, lembrando que é low carb, baixo carboidrato, e não para eliminar totalmente carboidrato, afinal essa dieta não é no carb. Então, se você escolher essa dieta, uma atenção que você tem que tomar redobrada em relação a ela
é o consumo calórico diário. Agora eu vou te mostrar como você pode calcular esse déficit energético para você começar a perder gordura ainda hoje. Você vai pegar o seu peso atual e converter para libras, de quilograma para libras. E esse valor você vai multiplicar por 11 a 13. Calma aí que eu vou te mostrar na prática. Para converter o seu peso, você pode simplesmente jogar no Google, converter X quilos em libras. Daí você vai encontrar o valor que você precisa para sua multiplicação. Daí você vai multiplicar ou pelo número 11, ou pelo número 12, ou pelo número 13. Tá bom, Ive, mas como é que eu vou saber qual número que eu vou multiplicar? É muito fácil. Se você for uma pessoa alta, ou muito jovem, ou muito ativo, você pode calcular pelo maior número, ou seja, o 13. Agora, se você é uma pessoa mais baixa, ou mais velha, ou então menos ativa, você pode multiplicar pelo número mais baixo, ou seja, o 11. Trocado por miúdos, o que esses números querem dizer? Se você multiplicar o seu peso por 11, você vai encontrar um déficit calórico bem restrito para você, ou seja, um déficit calórico mais intenso. Mas ao contrário, se você multiplicar o seu peso pelo número 13, você vai encontrar um déficit calórico mais tranquilo, menos intenso. Agora, se você procura um déficit calórico mais ameno, mais meio termo, aí você pode multiplicar pelo número 12. O número que você obtém desse cálculo é uma estimativa aproximada de quantas calorias você deve comer durante o seu dia para que você entre em déficit energético e assim comece a perder gordura. Mas para você realmente atingir esse déficit calórico, comer essas quantidades de calorias certas, você precisa ter atenção aos tipos de alimentos que você está incluindo na sua dieta. Eu te aconselho a buscar alimentos de menor densidade calórica. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar passando aqui no card, mas calma, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Aí, quando acabar esse daqui, você vai lá assistir para entender tudo muito melhor. Mas resumindo, os alimentos de baixa densidade calórica são aqueles alimentos que você consegue comer um grande volume, ou seja, vai ocupar um grande volume dentro do seu estômago, porém vai te fornecer uma baixa quantidade de calorias em troca. Por exemplo, aqui está como 200 calorias de Oreo se comparam a 200 calorias de cereal. Com a mesma quantidade de calorias, você pode encher o estômago com morangos e cenoura. Além disso, os alimentos de baixa densidade calórica costumam ser muito menos ou nada processados em comparação com os alimentos de alta densidade calórica. Ou seja, eles vão exigir por si só muito mais gasto energético do seu corpo apenas para queimar esses alimentos e para digeri-los. Isso é muito bom, isso é muito ótimo. Ou seja, traduzindo, eles são muito mais termogênicos. Essa palavra a gente ama, né? Para você ter uma noção de como esses alimentos de baixa densidade calórica versus alta densidade calórica têm um fortíssimo impacto na sua queima de gordura, um estudo de 2019 pegou 20 participantes adultos e colocou eles dentro de uma dieta rica em alimentos altamente processados por 2 semanas. E depois, esses mesmos participantes foram transferidos para uma dieta de baixa densidade calórica e de alimentos não processados, também por 2 semanas. Em ambas as situações, eles podiam comer quanta comida eles quisessem. Resultado: a dieta de alimentos processados levou os participantes a um ganho de 2 libras de peso corporal no final desse período de 2 semanas. Já quando eles foram transferidos para a dieta de baixa densidade calórica e alimentos não processados, a ingestão diária calórica deles caiu em mais de 500 calorias. E eles acabaram perdendo mais do que 2 libras de peso nesse mesmo período. Então deu para perceber? Eles ganharam 2 libras de peso em 2 semanas e perderam mais de 2 libras de peso nas mesmas 2 semanas. Mas há um outro fator que você precisa prestar atenção. Tudo bem, a gente já entendeu até aqui que o déficit calórico realmente induz o seu corpo a tirar a energia para o seu funcionamento e atividades da gordura que está armazenada, que é uma energia guardada. Porém, você quer que esta perda seja absolutamente de gordura. Você não quer perder músculo junto. Então, para isso, você precisa ter muita atenção no seu consumo diário de proteínas. Inclusive, sim, esse é um fator muito
muito preocupante. Muitas pessoas acabam iniciando uma dieta sem ter muita noção do que elas estão fazendo realmente e elas de fato perdem muito peso. Porém, no final das contas, elas perderam a grande maior parte desse peso da sua massa muscular. Então, você percebe que não foi uma troca vantajosa. Você perdeu bastante volume, mas foi de músculo. Então, acaba que a pessoa fica flácida e a gordura está praticamente toda lá. Então, sim, você precisa ter bastante atenção no seu consumo de proteína para garantir que o peso que você vai perder realmente seja de gordura. Eu vou te dar aqui um panorama geral de como você vai descobrir a quantidade de proteína que você tem que consumir no seu dia. Uma boa recomendação para homens, por exemplo, que são mais pesados e estão com alto percentual de gordura corporal, seria consumir 1 grama de proteína por centímetro da sua altura. Ou seja, um homem que tem 1,75, por exemplo, ele iria precisar consumir 175 gramas de proteína. Lembrando que esse cálculo aqui, essa recomendação, são para homens bem pesados e que estão com um percentual de gordura bem acima, bem elevado. Já para uma pessoa, tanto homem quanto mulher, com um percentual de gordura mais baixo, que não está tão acima do peso assim, o recomendado seria multiplicar o seu peso em libras, daí você utiliza aquele conversor que eu te passei já aqui, a referência, e você multiplica por 0,8. Você pega o seu peso convertido em libra e multiplica por 0,8. Esse número que você vai alcançar com esse resultado é mais ou menos aí o percentual, a quantidade de proteína que você teria que ingerir no seu dia. Essa quantidade de proteína, para você que não está acostumado a comer proteína de verdade no seu dia a dia, pode parecer uma quantidade enorme de proteína, mas calma, ela vai ser extremamente importante para te ajudar a perder gordura, a te ajudar a perder peso. Inclusive, algo que você deve prestar muito atenção é em quais proteínas você vai escolher para colocar na sua dieta. Inclusive, eu também já gravei um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, daí quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste, que é muito importante que você entenda quais proteínas priorizar, o que de fato você deve buscar. É o mesmo vídeo da densidade calórica, então assim, é a mesma coisa, você vai assistir esse outro vídeo e vai entender muito melhor tudo isso que eu tô te falando. Portanto, com essa estratégia que eu te passei aqui, de focar todos os dias no seu consumo de calorias e de proteína, se você for realmente consistente, você vai conseguir diminuir o seu percentual de gordura até chegar por volta aí dos 15%. Ou seja, você já vai estar com o corpo bem mais em forma. Antes da gente ir para a próxima fase, eu tô curiosa. Eu queria muito saber em qual estágio você acha que você está e qual é o percentual de gordura ideal para você. Aonde você quer chegar? Me conta aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber. E aqui nós vamos para o segundo estágio. Esse estágio, ele engloba as pessoas que querem sair ali do percentual de 15% e ir lá para os 12, 10%. Nesse estágio, você provavelmente estará com mais fome, sim. A perda de gordura nesse estágio também, infelizmente, ela é mais lenta e o risco de perder massa muscular é bem mais alto do que na fase anterior. Em relação a essa questão da fome, é por isso que é tão importante você seguir etapas no seu emagrecimento e também as suas refeições serem totalmente pensadas à sua própria biologia. Dessa forma, você vai, como se você fosse adestrando, você vai treinando a sua fome para ela ir sendo reduzida, até que ela esteja controlada. Esse é o grande problema se você começa uma dieta cortando tudo, querendo perder peso muito rápido. Acontece que a sua fome, ela é como se fosse uma fera enjaulada. Então, você tá ali prendendo ela o máximo que você consegue, só que tem um momento em que você acaba sofrendo o efeito rebote. A sua fome, ela consegue se libertar da jaula e ela vem com força total e aí você acaba ganhando mais peso do que aquele que você conseguiu perder. Nesse estágio, à medida em que você vai perdendo mais gordura, sair dos 15% e ir para os 12%, o seu metabolismo ele tá bem mais lento. Essa é uma forma que o corpo tem de se proteger e conseguir segurar ali o máximo possível as últimas reservas de energia que o seu corpo ainda tem, que é a gordura. Isso significa que a estratégia que você utilizou para sair dos 25% ali em média para os 15%, não vai ser eficaz para você sair dos 15% e descer ainda mais para os 12%. Para superar isso, é necessário que você comece a rastrear o seu consumo calórico. Aqui nessa fase, a questão das calorias, de quanto você realmente está consumindo no seu dia,
é extremamente importante e decisiva para você conseguir sair dos 15% de gordura corporal e ir para os 12% de gordura corporal. Você pode pensar, inclusive, que isso é totalmente desnecessário, porque você sabe exatamente o que você está comendo no seu dia. Porém, pesquisas recentes nos mostram que as pessoas, em geral, acreditam que comem 429 calorias a menos do que elas realmente comem no seu dia a dia. Ou seja, elas sempre pensam que estão comendo cerca de 429 calorias a menos do que elas realmente estão comendo quando elas vão pesar tudo certinho, medir tudo certinho. Esse erro sempre aparece. Mesmo que seja temporariamente, só nesse período, isso se você realmente quer entrar nesse estágio de sair de 15% de gordura corporal para atingir ali os 12% e ficar com aquela barriga ainda mais trincada. Aí seria necessário que você considerasse, pelo menos por um período de tempo, pesar tudo que você come e ter bastante consciência de tudo que você está comendo. Inclusive, ao sair de casa, ter aqueles dias mais livres, eventos sociais, você tem que começar a se preocupar bastante com tudo isso. Porque afinal de contas, você tem que pensar que o seu corpo é uma máquina biológica extremamente inteligente. Então tudo que ele puder fazer para economizar ao máximo o estoque de energia que ainda tem aí guardado no seu corpo, ele vai fazer. Então ele não vai querer soltar de jeito nenhum aquelas últimas gordurinhas que sobraram. Por isso, nesse estágio aqui, o que você precisa fazer é continuar o seu consumo alto de proteína, porém diminuir drasticamente para níveis menores do que os recomendados da ingestão diária de gordura. Então você precisaria reduzir demais a gordura que você come diariamente, que você usa para preparar os seus alimentos. Tudo isso tem bastante diferença, até porque as gorduras são muito calóricas. Elas são inclusive mais calóricas do que os carboidratos. Nessa fase aqui, eu não acredito, isso é a minha opinião, eu não acredito que a dieta low carb poderia te ajudar, justamente porque ela é rica em gorduras e pobre em carboidrato. Então, acaba que essa compensação não ajuda na hora de perder aquele resquício de gordura que ainda está no seu corpo. Porque o ideal é que você diminua drasticamente o consumo diário de gorduras. Isso inclusive explica por que muita gente acaba caindo neste problema de efeito platô dentro da dieta low carb. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Por que eu comecei a emagrecer no início com a dieta low carb e depois de um tempo eu não consegui emagrecer mais? Eu parei, eu estagnei. Isso pode estar acontecendo com você por essa razão, pelo alto consumo de gorduras. Seu corpo chegou em um momento em que ele conseguiu estabilizar dentro daquele processo e parou de emagrecer. Então, por isso que numa visão de perda de gordura, numa visão de emagrecimento, e aqui eu não estou incluindo as pessoas que fazem a dieta low carb por prescrição médica, por alguma complicação na saúde, que é necessário manter esse estilo de vida. Mas eu estou falando com pessoas que buscam simplesmente um emagrecimento, uma definição corporal, uma melhora na saúde. Se esse é o seu propósito, de repente, manter por tanto tempo e de forma tão constante, ou seja, da mesma maneira, a dieta low carb que você iniciou lá no início do seu processo de emagrecimento, em um determinado momento ela vai estar te estagnando, ela vai estar te atrapalhando de emagrecer. Então você tem que rever o que você está fazendo na sua alimentação e procurar novas estratégias ou reformular a maneira como essa dieta low carb está inserida no seu dia a dia e o impacto que ela está causando no seu corpo. Nesse estágio, inclusive, as pesquisas mostram que sair de 15% de gordura corporal e ir para 12% de gordura corporal, o ideal, inclusive, seria aumentar a ingestão de carboidratos, enquanto que você diminui drasticamente a ingestão de gordura. Eu sei, parece meio maluco, né, eu estar te falando isso aqui, porque a gente acaba acreditando que os carboidratos eles são o grande vilão na hora do emagrecimento, mas não foi apenas uma nem duas, foram diversas pesquisas científicas mostraram que sim, essa troca de gordura por carboidrato, ela vai te ajudar bastante a reduzir mais ainda o seu percentual de gordura. Seguindo essa estratégia que eu acabei de te passar aqui, do nosso segundo estágio, se você for realmente consistente e bastante cauteloso nesse consumo calórico e na diminuição da ingestão de gordura, você vai poder sair ali dos 15% de gordura corporal e chegar por volta dos 12% de gordura corporal. Agora, o nosso terceiro estágio é o estágio em que você precisa sair dos 12% de gordura e chegar ali por volta dos 10% de gordura. E honestamente, esse estágio é um estágio extremamente desafiador e que nem para todos os públicos ele compensa. A não ser que você seja realmente um profissional que está trabalhando aí na área de fisiculturismo, pode ser que seja necessário para você em algum momento. Mas para as pessoas reais, uma vida real, um dia a dia,
eu não acredito que chegar nesse nível seja uma opção viável, até mesmo para a questão da manutenção na vida real mesmo, no dia a dia. Até porque, nesse terceiro estágio, você precisa ser ainda mais cauteloso e ainda mais criterioso nas suas escolhas e nas quantidades que você consome de comida diariamente. Em primeiro lugar, você não teria apenas que acompanhar a sua ingestão calórica com bastante precisão todos os dias, mas também garantir que as suas refeições diárias façam o melhor uso possível das calorias limitadas que você tem. Nesse estágio, os seus níveis de fome são os mais altos que você já viu na sua vida. Você está realmente bastante faminto. O seu corpo quer de todas as maneiras recuperar a energia que foi gasta, né? Todo o acúmulo de energia estocado que foi perdido. Então é normal que ele esteja clamando por comida. Principalmente se você passou por um processo muito estressante para chegar até aqui. Então eu falo novamente, quem deseja ter níveis de gordura bem baixos no corpo, precisa ir construindo isso ao longo de um processo, ao longo do tempo. Se você emagrece tudo de uma vez, o que nem é viável para o seu corpo, porque ele tenta de todas as formas deter esse gasto desnecessário de energia, além disso, você vai estar ali segurando uma fera dentro de uma jaula, então a sua fome vai ser incontrolável. O ideal mesmo é que você faça todo um processo e vá controlando e domando a sua fome ao longo do tempo. Na minha opinião, um percentual de gordura girando ali em torno dos 15 a 12% é o mais sustentável para pessoas reais, né, que tem uma rotina real. Então, você tem que pensar muito bem se vale a pena querer se dedicar a chegar a um percentual assim tão baixo de gordura, que é meio que contra a biologia do nosso corpo. Essa que é a verdade. Então, se você conseguir chegar num percentual entre 15 a 12% de gordura corporal e conseguir estar construindo músculo durante esse processo, você vai estar com um corpo altamente atlético, um corpo altamente com um visual bem agradável, muito bonito e saudável também. E, além disso, sustentável, que você vai conseguir manter ao longo do tempo. Quando se trata, então, de perder gordura corporal e melhorar, né, as formas do seu corpo, diminuir o percentual de gordura realmente, você tem que ter muito em mente o que você quer, qual é o corpo ideal que você deseja alcançar, para daí você direcionar os seus esforços de forma inteligente para alcançar aquele objetivo. Garantindo assim que você não vai jogar energia fora à toa, que você não vai ficar frustrado e nem ficar estagnado. Então sim, é muito importante você ter em mente em qual momento do seu emagrecimento você está, para assim você conseguir manipular as técnicas e as estratégias da melhor maneira possível. A ideia é emagrecer, mas emagrecer com saúde e de forma tranquila, de forma agradável, de forma feliz. Não precisa passar fome, não precisa comer mal, não precisa comer comidas desagradáveis. Dá sim para ter um emagrecimento saudável, gostoso e leve. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber em que estágio você está e em que estágio você quer chegar. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo bem grandão. Tchau!